Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live. Se você não me conhece, eu sou Vinícius Paiva, eu sou fisioterapeuta e no meu perfil, tanto no Instagram quanto no YouTube, eu ajudo fisioterapeutas a destravar o raciocínio em pacientes de AVC. Então, se você quer desenvolver seu raciocínio para um processo de reabilitação avançada, obter resultados muito melhores, resultados muito mais rápidos do que os métodos tradicionais geram, então siga meu perfil tanto no Instagram quanto no YouTube, porque tem muito conteúdo, tem muita informação, tem muito vídeo, tem muita dica, muita sacada para você poder aplicar nos seus pacientes. Você vai ver como que você vai conseguir resultados diferenciados. Você vai reduzir o tempo de reabilitação dos seus pacientes, vai conseguir resultados muito, mas muito melhores, resultados mais eficientes, ok? Gente, boa noite para quem está chegando aí, vai avisando o pessoal que tem live, tem um assunto importante hoje, é um assunto pouco falado, a gente não vê as pessoas falando muito sobre o que eu vou falar, mas é um assunto muito importante que é a propriocepção na reabilitação do AVC. A importância da propriocepção na reabilitação do AVC é algo sensacional, é algo que muda a visão dentro do processo de reabilitação. Se você não sabe do que eu estou falando, assiste essa live, fica até o final, convide outras pessoas, porque vai mudar a chave dos seus atendimentos. Vai dar uma guinada na forma como você enxerga o seu processo de reabilitação dos seus pacientes, tanto a pacientes neurológicos quanto pacientes idosos também. Então, assim, é fabuloso como isso aqui interfere na reabilitação do indivíduo, do paciente, ok, gente? No mais, sejam bem-vindos, todos e todas que estão chegando aí. Bom, qualquer dúvida que vocês forem tendo, coloca a dúvida de vocês aqui. Boa noite, Tatiana, Priscila falando lá do Japão. Priscila, tenho que mandar umas respostas para você. A doutora Fernanda falou, eu estou enrolado esses dias, mas eu não esqueci não, tá? Tem que a doutora Fernanda, Roberta. Então vamos lá, gente. O pessoal tá chegando, vamos entrando, mas a gente já vai iniciar, porque esse assunto aqui é muito legal, é muito bacana, ok? Então vamos lá. Para a gente entender como que a propriocepção é importante dentro do processo de reabilitação de AVC, a gente precisa entender o que é a propriocepção. Só que é o seguinte, eu não vou aprofundar aqui dentro da neurofisiologia da propriocepção, né? Falando sobre os fusos, sobre os OTGs, inervação deles, eu não vou dar essa aprofundada nesse assunto. Se você quiser saber mais sobre fuso muscular, sobre órgãos tendiноsos de Golgi, sobre a propriocepção em si, lá no meu YouTube, no meu canal, tá? @Dr. Vinícius Paiva, lá no canal do YouTube Dr. Vinícius Paiva, tem vídeos falando sobre propriocepção, um vídeo específico falando só sobre o fuso muscular, só sobre o OTG, órgãos tendinosos de Golgi. Então tem uma explicação mais neurofisiológica de como funciona esse sistema, tá? Aqui a gente vai abordar a importância da propriocepção e dos proprioceptores dentro do processo de reabilitação, ok? Porque isso aqui é que faz a diferença. A Priscila falou assim, tá tudo bem, Vinícius, entenda a correria, né? Não esqueci não, vou olhar, tá bom? Olha só, é interessante porque a gente aprende lá na infância da gente sobre os sentidos do corpo humano, né? Então a gente aprende sobre visão, a gente ouviu falar sobre o paladar, sobre o sistema olfatório, né? O auditivo, o tato, mas a gente não ouve falar de propriocepção. A primeira vez que eu ouvi falar de propriocepção foi na faculdade. E ainda assim, é interessante porque a gente aprende a associar a propriocepção com fatores ortopédicos, principalmente quando a gente vai trabalhar com pacientes desportivos, né? Na área do esporte. Então eu quero fazer um processo de reabilitação, ou um paciente que sofreu uma lesão de joelho, ou uma lesão de tornozelo, você tem que entrar lá com um processo de propriocepção, né? Um trabalho proprioceptivo. Lá no final da terapia, quando você tiver para dar alta para o seu paciente, aí você entra lá com um trabalho de propriocepção. E isso é um equívoco muito grande.
é um equívoco muito grande. É um erro você trabalhar com pacientes específicos, em situações específicas e principalmente só no final de um trabalho. Por quê? Porque todo o sistema proprioceptivo, ele interfere no processo de resposta motora, no processo de motricidade, de movimento. Eu vou explicar isso aqui para vocês entenderem, mas eu só quero dar uma noção de como esse sistema sensorial é importante. Primeiro, a gente não ouviu falar dele, e quando ouve falar de uma forma muito, mas muito limitada. Lá na faculdade a gente aprende que é reflexo, propriocepção é reflexo. Eu vou lá com o martelinho, bato faço a percussão no joelho. Sabe quando o médico vai lá, faz a percussão no joelho, né? Ou o fisioterapeuta coloca o paciente sentado na maca, pega o martelinho, bate no joelho e a perna estica. Isso é uma ativação do fuso muscular do quadríceps, né? Que a gente percute o tendão do quadríceps. E aí, o que acontece? Esse processo é um dos processos do sistema proprioceptivo, ele não é o único. Então a gente precisa entender qual a importância desse sistema sensorial dentro da motricidade, do movimento voluntário, porque isso aqui vai interferir diretamente no processo de reabilitação, na forma como eu trato o paciente. E muitas vezes, você está lá com o seu paciente ortopédico, você está lá com o seu paciente neurológico, está com o seu paciente geriátrico, e você está tratando o paciente e fazendo tudo que você aprendeu, foi para a faculdade, foi para a pós-graduação, fez cursos de formação, e aí você está aplicando o que você aprendeu. Chega num determinado momento que o paciente não evolui. Você trata o paciente, deu alta para ele, ele volta na outra sessão, parece que ele deu um passo para trás, ele não está evoluindo. Aí você deu alta não, né? Você libera da sessão. Aí você trata de novo, libera, ele volta na próxima sessão, parece que o paciente chega num determinado momento e fica estagnado. Não evolui o processo. Não sei se vocês já passaram por isso, porque isso é algo que incomoda muito. Só que, por que isso acontece? Na maioria das vezes, pode acontecer, né, da pessoa estar tratando errado, mas na maioria das vezes não é isso, não é a avaliação que está errada, não é o tratamento ali que está errado, é porque o processo de reabilitação está limitado. A visão da gente para a motricidade, para o movimento voluntário, para a reabilitação motora, está limitado, porque nós aprendemos de uma forma limitada. Tá? E o sistema proprioceptivo tem uma importância muito grande nisso, tá bom? Então, a gente tem que entender a primeira coisa. Propriocepção, sistema proprioceptivo é um sistema sensorial, assim como o seu tato, como a visão, como a audição, como o sistema vestibular, que é o equilíbrio, tá? O sistema olfativo, ok? Então, é um sistema sensorial que nós temos no nosso corpo. E o que ele faz? Né? Porque eu sei que a minha olfação eu consigo sentir cheiro, a visão eu consigo enxergar, o tato eu tenho o paladar, o paladar gustativo eu tenho um paladar, consigo sentir as coisas, o tato eu consigo perceber as coisas. O sistema proprioceptivo, ele é a capacidade da gente perceber o corpo da gente, perceber o movimento articular, o movimento muscular, perceber todas as partes do nosso corpo sem precisar utilizar a visão. Você consegue fechar os olhos e se organizar, e se perceber. Eu consigo levantar minha mão direita e levantar minha mão esquerda na mesma posição. Eu consigo saber se eu estou levantando aqui, ó, de olhos fechados. Olha, meu polegar está para cima. Agora eu coloquei o polegar para baixo. Então eu consigo ter essa capacidade de percepção do que está acontecendo com o meu corpo, com as articulações, com os músculos, em relação às outras partes do meu corpo, em relação ao ambiente que eu estou envolvido, sem precisar utilizar a visão. E é por isso que um cego consegue nadar, por isso que um cego consegue correr, participar de provas nas Paralimpíadas, né? Provas esportivas, disputar corrida de velocidade, corrida como é que fala? Como se fosse de 5 mil metros. Eu acho que nessa maratona, eu acho que teve uma corrida de 5 mil metros, se eu não me engano, para cegos, que é impressionante isso. É impressionante. Ah, ele tem um guia. Tá, ele tem um guia, mas ele tem que ter um senso de orientação muito grande. E é interessante, porque se você fechar os seus olhos, você ficar em pé e fechar os olhos, você vai sentir um certo desequilíbrio. Isso mostra
que o sistema proprioceptivo, ele interfere também no equilíbrio. O sistema visual interfere no equilíbrio. O sistema vestibular interfere no equilíbrio. A gente acha que equilíbrio é só sistema vestibular. Ah, tá com labirintite. Na maioria das vezes não tem nada a ver com labirinto. A visão interfere no equilíbrio? Lógico, se eu não estiver olhando para alguma coisa, eu posso me desequilibrar. Mas a importância do sistema vestibular e do sistema visual para o equilíbrio no adulto, ela é pequena, perto do sistema proprioceptivo. Essa capacidade que eu tenho de me perceber, de perceber meu corpo em relação às outras partes do corpo, em relação ao ambiente, me dá uma capacidade de organização e respostas de equilíbrio, respostas de correção. Então, o sistema proprioceptivo, ele tem uma importância muito grande na manutenção da postura. Não só no movimento dinâmico, como também na estática, né? Eu ficar aqui parado, me organizando, eu vou desequilibrando e vou me ajustando. Se eu movimento, eu consigo perceber se eu movimentei o polegar, se eu movimentei o joelho, o quadril. E também em relação ao sistema postural. Então ele tem uma importância enorme no equilíbrio. Vinícius, então meu idoso que tropeça muito, pode ser que ele esteja com esse sistema proprioceptivo deficiente. Na maioria, 90% vai ser. E as pessoas não trabalham. Então o sistema proprioceptivo, ele tem uma importância enorme. E as pessoas acham que propriocepção é só reflexo. Tá? Agora, o que é mais louco aqui? O que é mais louco? Eu tô falando aqui, deixa eu até ver aqui, a C. Santos falou que boa noite, doutor, olha aqui de novo. Lembro que falei que o senhor que sofreu um AVC isquêmico há 8 meses e ainda não tem o resultado. Ô, a C. Santos. Lembro sim, eu lembro de você aqui participando. Que tristeza, mas você tá fazendo fisioterapia, como que tá? Não tá conseguindo ver resultado, é isso? O Marcos Vinícius chegou aí, falando top demais. Boa noite, Marcos, também. Seja bem-vindo. E aí, retornando aqui, o que a gente tem que entender desse sistema proprioceptivo para o indivíduo, para o nosso corpo, para a resposta motora da gente? A gente aprendeu lá na faculdade que é uma resposta de reflexo. Não está errado, é uma resposta de reflexo. Agora, olha que legal. Isso, já se sabe disso desde 1900. Mais ou menos em torno de 1905, 1910, um cara chamado Charles Sherrington, que era um inglês, ele já descreveu esse sistema proprioceptivo. Ele já entendia a importância do sistema sensorial para a resposta motora. Isso no início de 1900, no início do século XX, nós estamos no século XXI. E as pessoas até hoje não entenderam a importância do sistema sensorial dentro do processo de reabilitação motora, dentro do processo de controle do movimento. Isso é muito louco. Já se sabe disso desde o início do século XX. E até hoje as pessoas não entendem quando eu falo a importância do sistema sensorial. Então, gente, não é algo novo. A diferença é que lá no início, Charles Sherrington entendia que existia uma resposta reflexa. Ele achava que o nosso movimento acontecia por reflexo. Que quando eu tinha movimentos em sequência, isso era uma cadeia de reflexos acontecendo. Ele não considerava o sistema suprassegmentar naquele momento. Mas o reflexo ele entendia. Foi Charles Sherrington que entendeu o sistema de inervação recíproca que nós aprendemos na faculdade de fisioterapia. Que é o quê? Ativação do agonista e inibição do antagonista na mesma intensidade. É uma resposta reflexa? É, mas também ela tem que ser voluntária, porque senão não coordena o movimento. Mas dentro do reflexo, Charles Sherrington já sabia da inervação recíproca. Ele fala da inervação recíproca no início do século XX, no início da década de 1900. E até hoje as pessoas acham que propriocepção só serve para eu trabalhar com meu paciente que sofreu lesão de joelho ou sofreu uma lesão de tornozelo e lá no final da terapia, quando ele estiver perto da alta. Isso é um maior erro, porque todo o sistema sensorial interfere na resposta de movimento. O sistema proprioceptivo, ele envia essas informações não só através de reflexo, porque o reflexo é importante para um sistema de proteção.
Ele é importante para um sistema de proteção. O que você quer dizer com isso, Vinícius? Se você desequilibra, se você pisa em falso, você está numa superfície irregular e você pisa em falso e seu pé começa a virar, seu tornozelo começa a virar, seu joelho começa a virar, você está estirando, não é só o ligamento, mas os músculos envolvidos dentro daquele movimento que está sob tensão, né? E você começa a gerar um estiramento naquela musculatura. Para evitar uma lesão, você tem uma resposta reflexa dessa musculatura que foi estirada. E o reflexo, ele não vai para o sistema suprassegmentar, ele vem na coluna, né? Ele vem na medula, pela região posterior da medula, né? Toda a informação sensorial entra para a região posterior, e ele vai lá na região anterior da medula, sai pelo neurônio motor alfa, né, que é o motoneurônio, que é o neurônio que gera movimento para o músculo, e vai lá no músculo e consegue ativar esse músculo para evitar a lesão. Então, assim, ele sai do músculo, do fuso muscular dentro da musculatura que está sendo estirada, vai na medula e volta para evitar que ela se rompa. Então ele tem um processo de ativação, de contração desse músculo que foi estirado, que a gente chama de agonista, e inibição do opositor dele. Por que eu preciso inibir meu opositor? Porque se eu não inibo, eu não consigo o movimento de volta. Tá? Então eu preciso inibir nessa mesma proporção. Então isso é uma resposta reflexa. Ela é extremamente importante para proteção, para correção de movimentos, proteção de movimentos. Se eu vou sofrer um processo de lesão, eu consigo corrigir a tempo e retornar. Se essa sensibilização ela está muito ruim, se eu ativo de forma muito lenta o meu sistema proprioceptivo, eu não tenho tempo de gerar essa correção, acontece o entorse do joelho, do tornozelo. Então você que está aí e qualquer coisinha está virando tornozelo, você precisa trabalhar essa sensibilização do sistema proprioceptivo para evitar essas lesões. Sem isso, você não vai parar de ter entorse. Outra situação, a gente movimenta o tempo inteiro, a gente altera centro de gravidade. Então, toda vez que eu estou em movimento, realizando uma atividade, seja caminhando, seja tentando pegar alguma coisa no armário, eu estou deslocando meu centro de gravidade. Isso gera desequilíbrio. Para eu não cair, eu preciso fazer correções. Eu preciso me organizar, eu preciso me ajustar. Eu preciso do meu sistema proprioceptivo atuando. Porque se eu levo muito tempo para gerar correções, eu caio. Então, pensa só, se você vai fazer uma atividade de equilíbrio que exige do seu equilíbrio, né, que está gerando muita instabilidade, você precisa do máximo de atuação do seu sistema proprioceptivo. No início parece impossível, mas depois isso vai melhorando. Se você fechar seus olhos, você vai exigir mais do seu sistema proprioceptivo. Se você ficar num pé só, em apoio unipodal, você vai exigir mais do seu sistema proprioceptivo, porque ficar apoiado em um pé só gera mais desequilíbrio do que apoiado nos dois pés. Se você ficar apoiado num pé só e fechar os olhos e eliminar o seu sistema visual, você vai exigir mais ainda do seu sistema proprioceptivo e provavelmente você não consegue ficar ali alinhado, você vai desequilibrar. Isso mostra a importância que tem o sistema visual para manter o foco e a gente conseguir se organizar, mas se você treinar, assim como o cego, você consegue ficar em pé num pé só, você consegue correr, consegue dar saltos, sem precisar utilizar a visão, graças ao sistema proprioceptivo. Então, toda correção postural, a organização, depende do sistema proprioceptivo. Sistema de correção de proteção depende do sistema proprioceptivo. E agora ainda mais, toda a informação que o sistema proprioceptivo gera do seu corpo, lá do dedão do pé, né, da articulação que está movimentando em flexão ou extensão, do músculo que está sendo acionado, das fibras musculares que estão entrando em ativação, toda essa informação do seu corpo, das partes do seu corpo, vão subir para o seu sistema suprassegmentar. Vão informar todo o seu sistema suprassegmentar para o que está acontecendo com o seu corpo em relação àquele ambiente que você está envolvido, a tarefa que você está executando. Por que isso é importante? Para gerar correções e para gerar início de movimento. Sem a informação sensorial, eu não consigo ter uma leitura do que está acontecendo com o corpo e gerar correções. A resposta motora depende dessas informações. O quanto
do seu músculo que você vai precisar ativar? Quantas fibras musculares vão ter que ser ativadas para que você consiga realizar aquela tarefa ou permanecer em pé? Quanta musculatura vai ter que ser ativada dentro daquela atividade? Qual músculo vai precisar ser ativado? Qual a movimentação articular, o grau de flexão ou de extensão daquela articulação? Tudo isso tem que ser informado para que você gere uma resposta de comando para a execução do movimento. E durante o movimento você vai precisar fazer correções, porque às vezes aquilo não está bem ajustado. E isso depende do seu sistema proprioceptivo. Te informando o seu sistema suprassegmentar, seu córtex motor, sobre o que está acontecendo com o seu corpo, e isso vai gerando ativação do movimento, execução do movimento e correções do movimento. Não tem como eu pensar em reabilitar pacientes sem informar, sem trabalhar sistema proprioceptivo. Só que isso não pode ser no final de uma sessão, tem que ser já no primeiro exercício, na primeira sessão. Dentro de todos os exercícios, incluir fatores neurais a fatores musculoesqueléticos dentro dos exercícios desde a primeira sessão. Vou fazer meu primeiro exercício, eu tenho lá, estou trabalhando fortalecimento com normalização de tônus, com alongamento e trabalhando fatores neurais junto, sistema somatosensorial tátil proprioceptivo junto. Vou para o meu segundo exercício, a mesma coisa. Para o meu terceiro exercício, a mesma coisa. Eu tenho que ter. O sistema proprioceptivo, ele informa tudo o que acontece no seu corpo. É o reconhecimento do seu corpo. E o que eu falo aqui que o AVC não tem? Percepção corporal. Ele tem alteração da consciência corporal. Ele tem uma dificuldade de perceber o lado que está comprometido. Se ele comprometeu o lado esquerdo do corpo, ele tem dificuldade de perceber esse braço do lado esquerdo, essa perna do lado esquerdo, esse tronco do lado esquerdo. Quanto mais grave a lesão, pior isso se torna. Isso pode se tornar tão grave, que uma pessoa, se você colocar um prato de comida na frente dela, ela só come a metade do lado sadio. Se ela tem uma lesão do lado direito do cérebro dela, e ela tem uma alteração sensorial tridimensional tão grande que depende desse processamento das informações sensoriais proprioceptivas, de entender o que está acontecendo com o corpo, de entender o que está acontecendo com o ambiente, ela não consegue fazer essa leitura, ela come só metade do lado direito do prato. O lado esquerdo fica. E como que ela faz? Você tem que rodar o prato para ela enxergar a comida. Mas ela não está vendo a comida no prato? Tá. Se você perguntar para ela o que tem no prato, ela te conta. Mas na hora de comer, ela só come o lado direito. É muito louco isso. Se você colocar um desenho de um relógio na frente dela e perguntar: o que é isso aqui? Um relógio. Desenha um relógio. Ele vai desenhar um relógio todo mal feito, mas só com o lado direito do relógio. Às vezes desenha só metade, ou ele vai desenhar o relógio inteiro, mas ele não vai ficar redondinho, ele vai ficar todo desconfigurado, mas para o lado direito. Tamanha é a alteração de percepção do ambiente, de percepção corporal que ele tem e de percepção tridimensional. Isso acontece por uma alteração no processamento dessas informações sensoriais, entender o que está acontecendo com o meu corpo, as partes do meu corpo e o que está acontecendo em relação ao ambiente que eu estou. Qual a influência do ambiente da tarefa no meu corpo? Eu não consigo ter essa leitura. E se esse paciente de AVC não tem essa leitura ou tem dificuldade em ter essa leitura do que está acontecendo com aquele M-corpo dele que está lesionado, como que a gente vai esperar desse paciente uma resposta motora correta? Ele não sabe aonde que está o braço esquerdo, ele não sabe aonde que está a perna esquerda. Se ele não olhar, ele não sabe. E mesmo olhando, ele não tem a percepção. A percepção tátil proprioceptiva dela. Ele não sabe, se você fecha o olho dele, ele não sabe se ele está movimentando o dedão do pé, o tornozelo, o joelho. Ele não sabe, ele não tem essa percepção. Ou essa percepção é muito alterada. E ela muito alterada, ela vai dar respostas imprecisas, respostas lentas. E qual é o risco disso? Queda, desequilíbrio.
E eu falo muito que o paciente idoso ele é muito parecido com o paciente neurológico por outros fatores, mas o sistema proprioceptivo ele é inerente ao indivíduo, não à patologia. Então, se eu não treino o meu sistema sensorial proprioceptivo, eu começo a ter todas essas alterações que eu falei para você. Isso acontece muito no idoso. O idoso tropeça, a visão que está ruim. O idoso tropeça e cai de novo, e cai com a cara no chão, não consegue nem proteger. E a resposta de proteção, ela é reflexa. Alguém tacar alguma coisa em você e você levar o braço na frente do rosto, é reflexo. A gente não pensa para fazer, vai só até a medula e volta. Tem que ser rápido para eu evitar uma lesão, para eu me proteger de uma queda. O idoso não consegue ter isso rápido, então ele bate o rosto no chão, bate o rosto na parede, bate na mesa. Por quê? Porque a sensibilização do sistema proprioceptivo está ruim, está lenta demais. Ah, não é porque ele não tem força, não. Vou trabalhar força com ele, vou pôr um pezinho. É porque não levanta a perna. Levanta sim. Se você segurar ou pedir para ele segurar em algum lugar e falar levanta a perna direita, ele levanta. Só que na hora de caminhar, ele não tem a percepção se ele está levantando o quadril o tanto que deveria, se está fazendo a flexão do joelho o tanto que deveria, se está fazendo uma dorsiflexão, que é levantar a ponta do pé, né, do tornozelo ali. Ele não tem noção quanto de movimento está acontecendo. Ele acha que está normal. Na hora que vê, ele tropeça, pum, cai. E ele não tem uma ativação rápida para gerar uma resposta reflexa de proteção e colocar pelo menos a mão na frente. Quando isso vai acontecer, ele já bateu o rosto. E o que as pessoas fazem? Dá-lhe pezinho na perna do paciente, dá-lhe obstáculo para ele andar. Poxa, eu não consigo nem me organizar, agora eu tenho obstáculo, eu não consigo andar nem num chão que é livre. Eu tropecei num tapete que tem nem 1 centímetro de altura, tem meio centímetro de altura, agora eu tenho um cone na minha frente. Eu tenho um bastão na minha frente. Ah, mas quando eu peço para ele, ele faz. Ele faz porque você está pedindo, ele está olhando. Ele está olhando o que ele está fazendo. Ele consegue levantar a perna na maioria das vezes. Mas na hora que ele precisa fazer isso, sem utilizar a visão, ele tem dificuldade e a resposta é lenta e ele não está nem percebendo o que está acontecendo. Então, no idoso, numa pessoa normal, acontece isso. No neurológico, no AVC, isso é potencializado. Isso é potencializado. Se eu não me percebo, se eu não consigo me organizar, se eu não consigo ter respostas rápidas de correção, eu vou ter queda. O paciente de AVC, ele não sabe explicar como eu expliquei para vocês. Ele não sabe falar da forma que eu falei para vocês, mas ele sente. Ele fica inseguro, ele fica com medo e ele está certo de ter medo, ele está certo de ter insegurança. Ele não vai arriscar, o movimento dele vai ficar todo para o lado bom, porque ele vai compensar, porque ele não percebe o lado ruim. Ele não tem como fazer esse alinhamento e normalizar e reequilibrar essa descarga de peso, jogar peso para esse lado comprometido, porque ele sabe que se ele fizer, ele não consegue ter essa percepção e ele vai cair. Então ele se protege, ele gera compensações. Se eu não devolvo isso para esse paciente, eu não tenho condição de fazer um processo de reabilitação rápido e eficiente nele. O processo se torna lento, se torna arrastado e acontece o que aconteceu com a C. Santos. A terapia há 8 meses não sai do lugar. Ela está aí queixando que não está vendo evolução. E eu tenho certeza que se eu perguntar para ela, tá lá colocando pezinho, se brincar, tá lá fazendo alguma bicicleta, ou aquela rodinha, né, que agora tá famosa, mas não tem um trabalho de percepção, de consciência corporal, de gerar uma neuroplasticidade para que aconteça um processamento das informações sensoriais e eu recupere a minha consciência corporal e consiga processar informações sensoriais para que gerem respostas motoras corretas e melhores e mais eficientes. Entendem isso? A Priscila colocou... O Marcos colocou uma coisa aqui antes. Espera aí, deixa eu voltar.
A C. Santos colocou assim: estou fazendo fisioterapia desde um mês após o meu AVC. Estou com já tinha que ter começado imediato, né? Saiu do hospital, já está na fisioterapia, mas vambora, não pode ficar parado. Estou com subluxação do meu ombro, então já está com uma hipotonia, né? Meu braço está hipotônico e tal. Então, tem que aumentar o tônus desse braço. Se não gerar descarga de peso no braço, trabalhar muita descarga de peso intermitente para gerar co-contração. O que é co-contração? A aproximação articular. E na aproximação articular a gente gera esse sistema de co-contração, que é a ativação de agonistas e antagonistas ao mesmo tempo. Para coordenar movimento, eu ativo um músculo e inibo o opositor dele. Para gerar estabilidade e aumento do tônus, eu preciso ativar todos os agonistas e os opositores dele, os responsáveis pelos movimentos e os contrários, os opositores dele. Então, numa articulação, eu preciso ativar todos os músculos de uma vez, se chama co-contração. E aí eu pergunto para vocês, qual sistema está responsável pela co-contração? Está envolvido na co-contração? Sistema proprioceptivo. Sem interferir, sem gerar descarga de peso e fazer um trabalho intermitente, estimulando proprioceptores para ativar de forma igual agonistas e antagonistas daquela articulação, você não aumenta a estabilidade da sua articulação e você não aumenta o tônus. Se você quer trabalhar estabilidade articular, você precisa pensar em co-contração. Se eu quero aumentar o tônus do meu paciente, eu preciso ativar essa co-contração para tonificar os músculos em volta da articulação e gerar mais sustentação, aumentar o tônus e gerar mais estabilidade, ok? Marcos Vinícius falou aqui, deixa eu ver aqui, esta questão, como é que é? Ficou emendado aqui. Essa questão do prato, né, de comida, acontecia com a minha mãe. Ela estava tendo esse problema, Marcos, desse nível, assim, de comer só uma parte do prato. Caramba, então, assim, tem que entrar com um processo mesmo bem intenso com ela para eliminar isso. Mas como que ela está agora? Ela já normalizou? Ela está conseguindo comer normal? A Priscila colocou aqui, a C. Santos tem um e-book chamado Reabilitação Avançada no AVC, de um tal de Dr. Vinícius Paiva, que se você conseguir um fisioterapeuta para aplicar um método em você, sério, de verdade, reabilita. É porque a Priscila tá reabilitando um amigo dela, né, Priscila, utilizando o e-book, as orientações do e-book. Tem mesmo. É verdade, é uma sequência, né? uma linha de raciocínio de exercícios para poder reabilitar o paciente, trabalhar com o paciente. E é engraçado, eu vou falar uma coisa assim sobre isso, aproveitar o gancho, Priscila. São 12 exercícios, eu vou falar aqui na lata, são 12 exercícios. Mas 12 exercícios só é muito pouco. As pessoas estão acostumadas com o exercício que a gente aprendeu na faculdade, que a gente aprendeu na pós-graduação, que aprendeu nos cursos de formação, que eu tenho esses cursos também. São exercícios básicos. Se eu quero trabalhar força, eu trabalho força só do meu bíceps. Se eu quero trabalhar alongamento, eu vou fazer um exercício só para alongar. Se eu quero trabalhar o tônus, eu vou fazer um exercício só para o tônus. Eu trabalho de forma picada. Eu trabalho um objetivo por vez. Eu trabalho uma parte do corpo por vez. É impossível eu reabilitar meu paciente de forma rápida trabalhando desse jeito. O método MPM, que o e-book é baseado, com o exercício do método MPM, Máxima Performance Muscular, ele trabalha de forma global, baseado na neurofisiologia do controle motor. Tudo isso que eu estou falando para você, a gente aplica dentro dos exercícios do método MPM. Quando você trabalha um exercício do método MPM, eu garanto para vocês, ele equivale muito mais do que uma sessão inteira sua, utilizando os métodos tradicionais. Do tanto de estímulo que a gente gera para o paciente, trabalhando o corpo inteiro dele, incluindo fatores musculoesqueléticos, fatores neurais dentro dos exercícios de forma global, irradiando para o corpo todo do paciente. Quando você vem no segundo exercício, o terceiro, você trabalhou o corpo do paciente inteiro. E em uma sessão a gente não faz isso no método tradicional, você não faz isso que está no mês de terapia, atendendo 2 vezes por semana, você não trabalha tudo que você deveria trabalhar com o seu paciente, a gente trabalha numa sessão. Então o estímulo é muito mais intenso. E aí uma pessoa falou para mim,
É porque é pouco exercício, não sabem nem o que está falando. Reabilitação, exercício, para reabilitar paciente, não é quantidade, é qualidade. A gente realiza exercícios com 3 repetições, por isso chama método máxima performance muscular. Com 3, 4 repetições eu atinjo o máximo potencial da musculatura do paciente, que eu não consigo, às vezes, com 3 séries de 15 repetições, fazendo o exercício tradicional de fortalecimento. Eu consigo com 4 repetições. Não é quantidade de repetição, é a qualidade do estímulo que se gera para a resposta do paciente. Quando a gente entende a neurofisiologia do movimento voluntário e aplica isso nos exercícios, muda completamente a resposta motora. Que é isso que eu estou tentando mostrar para vocês. O sistema proprioceptivo ele está envolvido nisso. É um dos fatores neurais que vão interferir nessa resposta motora do paciente, ok? Só para vocês entenderem. Então não é quantidade, é qualidade do que se faz, ok? Beleza. Deixa eu ver aqui. O Marcos falou, já normalizou, mas sempre tende a comer um lado e logo gira o prato para comer o outro lado. Fantástico. Ela já entendeu que ela tem dificuldade com o outro lado, ela gira o prato. Olha que legal. É legal assim, não? É legal a gente entender como que o sistema, como que funciona. Isso mostra que não adianta, não existe protocolos para atender paciente. Não existe. Porque cada paciente com o mesmo problema, sofreu um AVC, o outro sofreu um AVC, são reações completamente diferentes. Então, a gente precisa entender como cada paciente está reagindo, qual o nível de lesão, qual o grau de lesão, o que está comprometido nele, e aí o programa ele é elaborado de forma a atender aquele paciente, né? De onde a gente vai atender os objetivos dele, do que ele quer voltar a recuperar, tá bom? Então também não é só um atender por atender. Mas assim, o sistema nervoso nosso, né, o nosso sistema suprassegmentar, ele é maravilhoso, ele faz coisas assim muito loucas. Isso, né, de só comer um lado do prato. O Marcos acabou de comentar aqui que a mãe dele passou por isso, já melhorou, mas ainda tem um pouco disso, ela roda o prato para poder comer. Tamanha dificuldade dela de perceber o lado comprometido. E aí, o que acontece? Vai para uma fisioterapia, e o terapeuta, o fisioterapeuta, tá pondo pezinho no pé dela, tá pedindo para ela segurar o braço e fazer para cima e para baixo. Ela tem um lado bom, vai fazer. O outro braço que está comprometido, tá fazendo nada. É um exercício passivo, é um autopassivo. É a mesma coisa do terapeuta ir lá pegar o braço do paciente e ficar assim, ó. Agora vira para a esquerda, vira para a direita. Tá trabalhando mobilidade, movimentação. Mobilidade, mas não está trabalhando um processo de reabilitação eficiente que vai trazer resultado. E aí, por isso que muitas vezes as pessoas falam, neuro é lento, é demorado mesmo. Não é demorado mesmo. Pode ser demorado, mas não é necessariamente demorado. É o processo de reabilitação que é inadequado. Por quê? É culpa das pessoas? Não, nós aprendemos assim. E quando vai para uma pós-graduação, é a mesma coisa. E vai para um curso de formação para aprender técnicas para trabalhar, é a mesma coisa. Então a gente tem certeza do que aquilo que a gente está fazendo está correto. Mas é falta de entender toda a neurofisiologia por trás do movimento voluntário. Ok? Por isso que o método MPN ele tem uns exercícios diferentes, mas a resposta é completamente diferente também. Tá bom? A C. Santos colocou aqui, mas eu já falei com os fisioterapeutas que me atendem. Existe um pouco de dificuldade, né? Tem também a questão do orgulho, as pessoas têm a vaidade, então a gente sabe como que funciona o ser humano, né? Mas você precisa procurar algo que gera algum estímulo diferente para você ter uma reabilitação melhor, né? Um processo de reabilitação mais rápido e mais eficiente. Ok, gente? Então, o sistema proprioceptivo, olha a importância dele. Olha o que a falta de processamento das informações sensoriais faz com o indivíduo que sofreu AVC. E aí eu pergunto para vocês, diante de tudo isso que eu falei aqui, que até o Marcos confirmou que aconteceu com a mãe dele, tudo isso que eu expliquei, que interfere na postura, no equilíbrio,
no processo de organização corporal, nas respostas de proteção, né? No início do movimento voluntário, nas correções de movimento. Vocês acham que toda essa interferência você vai resolver pondo um pezinho no pé do paciente? Ou colocando um pezinho no braço do paciente pedindo para ele segurar a mão toda plástica lá e fazer um exercício aonde a única coisa que eu vou correr o risco é de gerar uma lesão no ombro do paciente, porque biomecanicamente ele está completamente desalinhado. Você pega um paciente igual a C. Santos que está lá com uma subluxação de ombro, braço hipotônico, todo caído. Ela não tem nem tônus para sustentar contra a gravidade. Aí põe um pezinho no braço dela. Pô, a gravidade já está jogando o braço para baixo. O tônus é muito baixo, não dá sustentação. Por isso que gera essa subluxação. Porque a musculatura não está segurando a articulação no lugar. Né? O manguito rotador não está segurando a articulação no lugar. O braço já tem o peso dele. Então ele já é pesado. Ele está forçando a articulação para baixo. A gravidade é uma força jogando a gente para baixo. Associado ao peso do braço, ele vai começar a descer, que fazer essa subluxação. Aí o terapeuta vai e põe um pezinho no braço. Então o que era ruim ficou pior. Ah, mas eu tenho que trabalhar a força, eu tenho que pôr um pezinho. Mas não é assim que você vai reabilitar seu paciente. Você só está forçando ainda mais aquela articulação. Está forçando ainda mais para baixo. Ah, mas eu vou pedir para ele pegar o braço e segurar a mão dele e levantar. Aí ele está trabalhando força. Não está, porque ele está trabalhando o braço bom. A força do braço bom, porque o outro é hipotônico, não tem resposta ativa. Que força você está trabalhando nele? Nenhuma. É passivo o movimento, com peso no braço, um desalinhamento da articulação, começa a ter o quê? Forçar a lesão. Lesão de tendão, começa a ter tendinite. Aí eu arrumo outro problema para o paciente. Eu tenho que parar a sessão para fazer o tratamento da tendinite dele. Porque eu não raciocino o que está acontecendo com o paciente. Eu não tenho noção da neurofisiologia do movimento voluntário. Entendeu? Eu preciso entender os fatores que interferem na resposta motora do paciente. Para eu poder saber como que eu vou trabalhar esse paciente, qual a necessidade daquele paciente, como que eu gero um estímulo para ele para gerar uma resposta adequada. Então, ficar trabalhando passivo não vai adiantar nada. Colocar o pezinho no paciente, às vezes você vai prejudicar o seu paciente. Aí o que acontece? Ah, eu comprei uma rodinha de bicicleta, vai lá e amarra a mão do paciente. A outra tá boa. E o que está acontecendo? Passivo! Porque ele não está fazendo movimentação do braço. Ele está rodando o bom, e aí o outro está indo porque está amarrado. É passivo. Quem que está fazendo esforço? O lado bom. Só que como que ele vai ficar fazendo? Ele vai ter que fazer um esforço maior. Na hora de segurar o braço para movimentar, está com a articulação completamente desalinhada, o movimento incorreto, eu começo a gerar lesão do lado bom também. Entenderam? Não adianta focar em força muscular achando que você vai resolver o problema do seu paciente, que o problema do seu paciente é muito mais complexo do que a falta de força. E para eu ter uma resposta de ativação da musculatura, de ativação do movimento, eu tenho que ter toda uma leitura do que está acontecendo com o meu corpo. Eu tenho que ter um processamento das informações sensoriais. E se eu não tenho esse processamento, eu não gero uma resposta motora ou essa resposta motora é inadequada. Não adianta eu trabalhar o final se o que preciso para iniciar toda essa resposta está comprometido e não está sendo trabalhado no paciente. Fez sentido isso para vocês, gente? Fez sentido isso? Entenderam a complexidade que é? Que eu não posso simplificar o meu tratamento achando que pôr um pezinho nele vai resolver. Ou eu pegar meu idoso, é falta de força. Seu idoso cai por falta de força, então põe ele na academia. E você vai ver que seu idoso vai continuar caindo. Entenderam? Existem muitos fatores que interferem no processamento, na resposta motora, no movimento voluntário, que não é falado, que as pessoas não sabem, que os fisioterapeutas não sabem, não entendem isso. Acham que isso só é ligado à neuro. E não é ligado ao indivíduo.
Eu trabalho com motricidade, eu trabalho com reabilitação motora, eu tenho que entender o que interfere nisso. E isso não é explicado dentro da faculdade, não é explicado na pós-graduação, não é explicado na maioria dos cursos de formação. É exatamente isso que eu tento mostrar para os alunos dentro da formação do método MPM, método Performance Muscular. Então as pessoas acham, é mais um curso de formação, que é só técnica. Sem conhecimento, não adianta eu entregar os exercícios que você não vai saber por que você está fazendo. Você vai continuar aplicando, sendo um replicador de técnicas, e não um profissional que raciocina o tratamento. E é isso que a gente tem que fazer. Eu tenho que buscar o melhor para o meu paciente. A melhor resposta possível no menor tempo possível. E eu preciso saber dominar o processo de reabilitação. Eu preciso destravar meu raciocínio e dominar o processo de reabilitação para gerar a melhor resposta no menor tempo possível. E é isso que a gente busca fazer dentro do método, da formação do método MPM. Fazer com que o profissional destrave o raciocínio e ele consiga tratar qualquer paciente dele. E o exercício, Vinícius, é um veículo. Quando você domina esse raciocínio, o exercício é um veículo. Você consegue adaptar. Você tem vários exercícios. Dentro da formação no Sondô são mais de 70 exercícios. Você vai aplicar todos? Lógico que não, porque um exercício trabalha o corpo inteiro. Você vai adaptar aqueles para o seu paciente. Você vai ter uma noção. Se o meu paciente não conseguir de jeito nenhum aquele exercício, faz uma adaptação. Como? Se você domina todo esse raciocínio que eu falei para você, você sabe como adaptar para o seu paciente. Por isso que o exercício é veículo, tá? Por isso que o exercício sempre vai ser um veículo. O exercício ele é um meio para você chegar no seu destino. Ele não é o final. O exercício é o meio para você chegar no destino, que é uma reabilitação rápida e mais eficiente. Ele não é o final. Então não adianta pegar e eu vejo, eu estou vendendo um curso com 150 exercícios. Vai lá, leva a mão para cima, segura a mão, leva para cima, um exercício. Agora segura a mão, vira para a esquerda e para a direita, outro exercício. Agora pega a mão, faz na diagonal, terceiro exercício. Dá 150 exercícios. Juntar os três, não fez nada para o paciente. É isso que a gente tem que entender. É o que eu estou fazendo, não é quantidade, é a qualidade do que eu estou realizando no meu paciente. Saber exatamente o que eu quero, por que eu quero, e aí eu sei como fazer. Se eu sei o que eu quero e como e por que eu quero, eu sei como gerar a resposta para ele. Ok, gente? Aí a Priscila falou assim, é verdade, quando a pessoa faz de verdade é pauleira, o paciente fica exausto. Em pouquíssimo tempo, tá? E aí fala, mas o meu paciente cansa, ele não quer cansar? Não quer cansar? É um processo de reabilitação, não tem como não ter algum desgaste, não tem como. O corpo está ali, não é que o paciente está com um lado comprometido, ele está no zero, está começando do zero, não, ele está começando abaixo do zero. Está começando abaixo do zero. Vai gerar um esforço. Não tem como eu gerar resposta sem gerar esse esforço. Entendeu? Não tem como. Porque o paciente está numa situação muito crítica. A Priscila falou assim, exatamente, trabalha tudo. Doutor Vinícius, é normal que a perna fique mole conforme a gente vai avançando nos exercícios? A tendência é normalizar tônus. Se o tônus do paciente é alto, se o tônus do paciente é mais alto, ele na hora que você realiza os exercícios, a tendência é normalizar o tônus, tá? Só que o que acontece? Normalizar o tônus não é ficar com tônus baixo demais, ficar hipotônico não, porque esse paciente, se ele tem uma hipertonia, né, que é aquela resistência, ele vai continuar tendo essa hipertonia até que você dê para ele controle motor. Essa acho que era uma das perguntas, né, que você ia fazer, eu vou responder isso para você. Mas respondendo agora, o que acontece, Priscila? Eu tenho uma hipertonia, eu estou trabalhando o meu paciente para normalizar tônus, ao mesmo tempo ganhar força. Hipertonia, espasticidade não é força muscular, eu preciso trabalhar força do paciente, tanto dos músculos opositores daquele padrão flexor do paciente no caso do braço e do extensor do paciente no caso da perna, mas eu também preciso trabalhar os músculos que estão ali espásticos, porque espasticidade não é força. Para eu poder fazer com que o paciente, que eu quebre esse padrão de hipertonia do paciente, faça esse tônus cair,
eu preciso também gerar controle do movimento para o paciente, uma resposta motora para o paciente. Eu não posso trabalhar só a redução do tônus, eu preciso gerar a capacidade dele de agora me dar uma resposta ativa e trabalhar força muscular. Quanto mais o paciente vai adquirindo controle motor ativo, dominando aquele movimento, aquele membro, os movimentos daquelas articulações de forma que ele consiga controlar aqueles movimentos, quanto mais controle ativo, mais domínio ele tem, mais vai normalizando e não vai ficando alterado para o paciente. Você percebe que a perna fica mole porque o tônus cai, normal. Como ele ainda não adquiriu controle do movimento, a restauração da força e da tonificação dentro da normalidade, você percebe isso, ele fica com uma certa dificuldade. Se for normalizando essa força, quando o tônus normalizar, ele vai conseguir um movimento com mais facilidade. Não vai ter essa percepção que você está tendo, tá bom? Por isso que o exercício tem que ser trabalhado tônus e força ao mesmo tempo, tá? De forma equilibrada, de forma global, porque isso vai se ajustando automaticamente, ok? Ele controla bem, mas a perna fica bem... Opa, passou aqui. Chicoteando, segundo ele, não tem firmeza. Essa falta de firmeza. Essa falta de firmeza é a estabilidade, tá? Para a gente ter controle motor, não é só movimentação, é estabilidade. Quando esse tônus tende a cair, porque o tônus dele é mais rígido, né? Ele tem um tônus mais forte, o que acontece? O tônus que mantém a gente contra a gravidade, mantém a postura. Então, quando eu tenho um tônus mais alto, eu tenho mais facilidade do que, por exemplo, a C. Santos, que tem uma hipotonia do braço. Ela tem dificuldade de fazer o movimento com o braço. Se aumenta o tônus dela, ela tiver uma hipertonia mesmo, né, mesmo que passou daquele normal e já subiu um pouquinho mais, ela vai ter um movimento contra a gravidade, porque o tônus está mais alto. Quem sustenta contra a gravidade é o tônus, não é a força, tá? A força é para eu gerar movimentação. Então ele não tem essa sustentação, né, do tônus que ainda não está normalizado, ele cai a mais, a gente precisa trazer ele para o normal, mas eu preciso dar estabilidade articular e controle de força, tanto de agonistas quanto de antagonistas daquele membro todo, entendeu? Então a dificuldade dele é porque ele ainda não tem o controle do movimento ainda, tá? Mas é importante que durante os exercícios explorem essa movimentação ativa ao máximo dele, tá bom? Então tem os exercícios lá, por exemplo, do sentado na bola, que você viu lá no e-book, só que isso quando você trabalha com a resistência, gerando concêntrico, excêntrico, isométrico para o paciente, a gente está ativando esse controle dele. É porque talvez você ainda esteja com dificuldade de fazer isso, ele de gerar essa resposta ainda dentro do exercício, tá? Mas quando eu faço esse exercício, onde eu estou trabalhando concêntrico, excêntrico e isométrico, eu estou trabalhando a estabilidade, o movimento de ida, o movimento de volta, para evitar que aconteça isso que você relatou aí, tá bom? Marcos Vinícius falou, realmente cansa rápido, cansa, porque a ativação é muito intensa, tá? Porque a gente está pegando vários fatores que interferem na resposta motora e ativando ao mesmo tempo. Quando a gente vai traçar o tratamento do paciente, a gente faz objetivos, né? Objetivo 1, objetivo 2, objetivo 3. Dentro dos exercícios, a gente faz todos os objetivos ao mesmo tempo. A gente faz uma integração dos objetivos. Eu não trabalho de forma parcelada, eu trabalho de forma integrada. Quando eu trabalho de forma integrada, eu trabalho de forma fisiológica, porque a gente não movimenta de forma parcelada. A gente movimenta com as coisas, com tudo, com todas as respostas acontecendo ao mesmo tempo. Então, quanto mais próximo do fisiológico, mais intenso é. Por isso, a resposta motora também é muito mais intensa. Tá bom? O que é legal, a gente ganha tempo, né? Porque se eu precisaria lá 3 séries de 20 repetições para gerar uma resposta na musculatura, eu consigo com 3 repetições em vários músculos ao mesmo tempo, estou ganhando tempo. E quando a gente trabalha com esses pacientes, eles não têm muita resistência. Não adianta eu querer que o paciente vai ficar lá 20 repetições e não vai fazer. E aí minha terapia, ó, quando ele terminou um exercício, uma série de exercícios, né? Lá 3 séries de 10, de 15 repetições, já foi 15 minutos de exercício no meu tempo. E eu trabalhei um músculo e nem trabalhei com eficiência.
Então, isso também é tempo, né? O tempo ele é importante, né? A qualidade do estímulo associado ao tempo. Eles não têm muito condicionamento, eles não vão conseguir uma resposta duradoura, então eles cansam rápido. O idoso cansa rápido também. Quanto mais a gente consegue gerar estímulo para eles no menor tempo possível, de forma mais rápida, eu consigo em 30 minutos no idoso trabalhar ele inteiro. Com muito mais intensidade do que trabalhar 2 horas com ele dentro do método tradicional. É muito mais estímulo, tá? Assim, é muito mais. Ok? Gente, é isso. No mais, se tiverem dúvidas, coloquem aqui, sigam o perfil no Instagram, no YouTube, compartilhem os vídeos, tá bom? Chame as pessoas para conhecer o canal, porque isso é importante para que esse conhecimento ele vai disseminando também e a gente consiga fazer com que as pessoas profissionais entendam que a importância dos fatores neurais dentro do processo de reabilitação para não acontecer o que está acontecendo com a C. Santos aí. Está lá 8 meses em reabilitação e não está tendo evolução. Quanto mais o tempo vai passando, a gente sabe que pior é para a neuroplasticidade. Né? É possível gerar neuroplasticidade? Mesmo depois de muito tempo? É. Só que quanto antes, melhor. Tá bom, gente? Ela colocou aqui, mas meu ombro dói muito e a minha fisioterapeuta pediu para eu usar tipóia. Por que o seu ombro dói? Porque você está com uma subluxação, está forçando as estruturas, os tecidos moles. Se fizer movimentação inadequada, vai provocar às vezes até uma tendinite. Pode ser que esteja doendo por conta da subluxação, porque você está forçando toda a estrutura e todos os tecidos moles. Ou pode ser que você já tenha forçado também e esteja com alguma tendinite. A tipóia é para segurar, para não deixar o peso do braço jogar mais nessa subluxação. Mas eu preciso utilizar de forma ativa o meu braço, senão eu não consigo ativar, né, o meu tônus também. Então, se você fica só na tipóia, também é ruim. Só que é melhor na tipóia do que com o seu braço todo desalinhado, todo para baixo, e aumentando essa subluxação, aumentando a lesão, tá bom? É preciso, dentro da terapia, começar pelo ombro, não pelo final, porque o seu ombro precisa aumentar o tônus para fazer essa articulação da glenomeral se encaixar, aumentando o tônus da articulação proximal, por isso que eu falo que a gente começa do centro para a periferia. Aí sim a gente consegue estabilidade para gerar resposta distal. Se eu não estabilizo proximal, eu não consigo movimentação distal. Por isso que tem que ser do centro para a periferia. Isso, gente, isso é neurofisiológico. Isso é desenvolvimento motor normal, tá? Do centro para a periferia. Então eu tenho que trabalhar uma cocontração, primeiro da minha articulação do ombro, principalmente. Trabalhar exercícios ativos desse ombro para eu poder aumentar o tônus ali desse manguito rotador e estabilizar o seu ombro para poder ter uma resposta de ativação do membro superior, ok? A Priscila falou, obrigado, Vinícius. De nada. Entendeu, Priscila? Fez sentido para você? Depois eu gravo lá para você, tá bom? Marcos Vinícius falou que aula maravilhosa, muito esclarecedora. Bacana, né? E às vezes é um tema que a gente fala e as pessoas não têm noção da importância. Ah, propriocepção? Não, eu sei que é propriocepção. Sabe nada. A gente acha que sabe. A gente acha que aprendeu. Só que entra a questão da vaidade, né? Ah, não, isso aí eu já sei, não preciso ouvir o que tá falando, não. Eu já sei fazer, não, eu já sei reabilitar. E aí a gente está perdendo eficiência no processo de reabilitação, tá bom? Gente, no mais, fiquem com Deus. Até quinta-feira que vem. Acompanhe aí no Instagram e no YouTube, tá bom, gente? Fiquem com Deus, boa noite. E não se esqueça, se inscreva no canal, dê um like e compartilhe esse vídeo.